Uma das doenças mais comuns da humanidade, muito antiga, descrita já na antiguidade, que está se acentuando atualmente, é o diabetes ou a diabetes mellitus. É uma doença que era extremamente grave nos primórdios e, para quem tinha necessidade de insulina, ela era uma doença letal, tendo em vista que a insulina foi descoberta em 1922 por dois pesquisadores chamados Banting e Besse, que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em função disso. A doença, ela tem uma classificação, ou tem mais de uma classificação, mas tem uma que divide o diabetes em tipo 1 e tipo 2. Sendo que o tipo 1 é uma forma mais agressiva, que incide mais em crianças e adolescentes e tem como característica que, de pronto, como regra geral, você precisa usar insulina. E se você não usar insulina, a doença pode evoluir com complicações agudas. A do tipo 2 é uma doença mais silenciosa e que costuma, com o passar do tempo também, precisar de insulina. Depois de um determinado instante da doença, de anos da doença, instante quando não cuidada, há uma chamada falha secundária do pâncreas, precisa de insulina. Além do que, é uma doença que complica e dá muitos problemas outros decorrentes do mau cuidado da doença, principalmente afetando o rim, o olho e outros órgãos do corpo. Bom, então, em muitas situações, o diabetes precisa de insulina. Se faz necessário usar insulina. A insulina, ela passou por várias fases, desde a descoberta da insulina por Banting e Besse, que era um suco pancreático que era purificado. Depois se passou a ter insulina de origem bovina e suína por muito tempo, até que se sintetizou a chamada insulina humana, que é basicamente a insulina que é usada hoje no Sistema Único de Saúde. E a partir dessa insulina humana, também se sintetizaram muitas outras tipos de insulina, que são chamados análogos de insulina. O que são análogos de insulina? São insulinas que têm uma modificação determinada em um aminoácido da molécula de insulina e têm uma ação diferente. Elas facilitam o controle da doença. Claro que, na medida em que surgem esse análogo, eles são mais caros que as insulinas tradicionais. As insulinas tradicionais, que são a chamada insulina INPH e a insulina regular, deveriam ser fornecidas sistematicamente pelo sistema de saúde. Atualmente, mesmo essas insulinas têm problemas. Estão faltando em muitos lugares do país e em Santa Catarina. Mas essas insulinas elas não são mais adequadas para o controle de diabetes mais grave. E esse diabetes mais grave, ele ocorre em quem? Em crianças que precisam de um controle mais estrito, mais apertado, precisam de um tratamento mais firme, e muitas vezes de pacientes que têm diabetes tipo 2, mas têm, por exemplo, insuficiência renal, ou têm outras doenças que precisam de um controle mais estrito. Essas insulinas não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, apenas mediante decisão judicial. E tem inúmeras decisões judiciais no país e em Santa Catarina fornecendo essas insulinas. Bom, começou uma discussão a nível nacional para o fornecimento ou não dessas insulinas, desses análogos de insulina. E nós aqui em Santa Catarina, através dessa Assembleia, aprovamos um projeto de lei que diz que o Estado, o Sistema Único de Saúde, é obrigado a fornecer esses análogos de insulina para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2, quando eles não puderem ser controlados pelas insulinas convencionais. Ora, a lei foi aprovada aqui. Foi para o eminente senhor governador que vetou. Esta casa aqui derrubou o veto. E a mesa da Assembleia promulgou a lei. Então a lei está em vigor. Bom, o que aconteceu? A Secretaria de Saúde recusa-se a aplicar a lei. Argumenta que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade.
sob orientação não sei de quem. É preciso primeiro presumir aquilo que está presumido na legislação brasileira, que uma lei em vigor, ela é constitucional até prova em contrário. Não basta um iluminado da Secretaria, ou da Procuradoria-Geral da República, do Estado, dizer que a lei é inconstitucional, e por isso dizer que não vai aplicar. E além de não aplicar, sistematicamente, pessoas da Secretaria dão entrevistas por aí afora, criticando a lei que essa Assembleia aprovou. Inclusive, uma iluminada da Secretaria disse que a lei é rasa. Eu acho que rasa é outra coisa, não é a lei. Rasa talvez seja a capacidade de análise que eles estão fazendo. Mesmo quando se fala em inconstitucionalidade, é preciso lembrar, e eu não canso de repetir aqui, de que a iniciativa de projetos de lei que trata de saúde é prerrogativa do Parlamento. E não é porque gasta dinheiro, como diz o artigo 63 da Constituição Brasileira Federal, que eu não posso propor uma legislação dessa ordem. Basta olhar o número vasto de legislações nacionais que são de origem parlamentar, que estão em vigor e que não são declaradas inconstitucionais. Como, por exemplo, no caso do diabetes, a lei nacional que determina o fornecimento de fitas para medir a glicemia capilar. Lei, ou projeto de lei, que eu fui relator no Congresso Nacional, lá na Comissão de Justiça, se não me engano, de Saúde, e que foi aprovada. E inúmeras outras leis. A própria lei que obriga a tratar HIV no Brasil, fornecer medicamentos, é uma lei de origem do então senador Sarney. Tem a lei que obriga a cirurgia de mama reparadora, é uma lei de origem parlamentar. Então tem inúmeras leis. Então, quando aqui, em Santa Catarina, a nossa iluminada Procuradoria-Geral diz que não vai aplicar a lei porque é inconstitucional, nem propôs na ODI, e mesmo que proponha não pode fazê-lo, porque só pode fazê-lo se a Justiça declarar inconstitucional. E quando, além disso, a Secretaria de Saúde, através de seus agentes, critica esta casa aqui, dizendo que fez uma lei rasa, de difícil compreensão, é preciso que nós tomemos posicionamento aqui. Por isso eu fiz um requerimento na Comissão de Saúde para convocar aqui o eminente secretário de Saúde, que é o nosso colega aqui, convocar o Procurador-Geral do Estado e para fazer uma audiência pública. É preciso debater a questão. Não basta debater pelo rádio, pela entrevista, quando não tem ninguém para contra-argumentar. É preciso debater aqui, que eu quero debater a questão. É preciso debater. Porque tratar desta forma, dizer que a lei é rasa, que a lei não deve ser cumprida, é um menosprezo não apenas com a Assembleia de Santa Catarina, mas um menosprezo com aquelas pessoas que são doentes e precisam da medicação. Se a Secretaria não sabe tratar das prioridades, e é por isso que a saúde no Brasil não sabe tratar de prioridades de maneira geral, é por isso que o Congresso tem que fazer leis para dizer aquilo, o Congresso, a Assembleia, para dizer o que é prioritário. E a Assembleia disse aqui, é prioritário fornecer insulina da forma de análogos especiais para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 em circunstâncias especiais. É que diz a Lei 17.110, de 24 de abril de 2017. E vejam também, a Conitec, o que é a Conitec? A Conitec é a Comissão Nacional que disciplina a incorporação de novas tecnologias. Pois bem, a Conitec, em fevereiro desse ano, incorporou as insulinas de ação rápida. Está aqui a resolução e a portaria, incorporando. E diz o seguinte, nessa avaliação: desde o surgimento das insulinas análogas, a literatura científica deixou de produzir estudos com insulinas humanas. Na prática clínica, os prescritores indicam insulina humana regular apenas nos casos de insuficiência financeira do usuário. E não por qualquer outro motivo, porque essas análogas têm vantagem. Sempre que há disponibilidade, os usuários invariavelmente optam por insulinas análogas. Casos em que houve troca de insulina regular por análogo, foi observado melhor controle glicêmico. A baixa adesão à recomendação de antecedência mínima de 30 minutos para a aplicação de insulina regular. Então, eu quero dizer, além disso, a nível nacional,
já há uma determinação da incorporação. Então é preciso que, para terminar, senhor presidente... Mais um minuto, deputado. É preciso que a Secretaria de Estado de Santa Catarina não só cumpra a lei que essa Assembleia aprovou, cumpra a portaria que tem no editado pelo Ministério da Saúde e atenda os diabéticos de Santa Catarina. Eu estou fazendo essa convocação, já peço que os companheiros da Comissão de Saúde aprovem a convocação do secretário de Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado, para que possamos debater esta questão.